Prólogo: A Casa do Espelho Quebrado. O leilão e a descoberta. A sala do leilão estava cheia, iluminada por um grande lustre de cristal que pendia do teto, lançando reflexos cintilantes pelas paredes de madeira escura. O ar era carregado com um leve cheiro de mofo e verniz, como se a história impregnada nos objetos à venda se recusasse a desaparecer. Entre os participantes, Alice e Henrique observavam atentamente o palco, fascinados pelo que poderiam encontrar ali. O casal, recém-casado, havia acabado de se mudar para uma casa antiga no interior, um refúgio perfeito para começarem uma nova vida juntos. Alice era uma apaixonada por antiguidades. Desde pequena, sentia uma atração inexplicável por objetos que carregavam histórias do passado. Henrique, por outro lado, era mais cético, mas não conseguia negar o entusiasmo da esposa. Por isso, decidiu acompanhá-lo ao leilão naquela noite. O leiloeiro, um homem magro de expressão austera, levantou a voz para apresentar o próximo item. Com um gesto solene, 2 assistentes revelaram um espelho vitoriano imponente, de moldura dourada trabalhada com desenhos ornamentais. O vidro possuía uma leve distorção, como se os anos tivessem deixado sua marca na superfície. Havia algo hipnótico naquela peça, algo que fez Alice prender a respiração. Senhoras e senhores, um autêntico espelho vitoriano, datado do século XIX. Dizem que ele pertenceu à família Lancaster, uma das mais antigas da região. Quem inicia os lances? Alice se virou para Henrique, os olhos brilhando de animação. Henrique, ele é perfeito. Imagine como ficaria na nossa sala. É bonito. Sim, mas meio sinistro. Não acha? Parece algo saído de um filme de terror. Besteira. Essas imperfeições no vidro só dão mais charme. Antes que ele pudesse argumentar, Alice levantou a mão, iniciando um lance. Poucos minutos depois, o espelho era deles. A história sombria. Enquanto os funcionários do leilão embalavam o espelho, Alice puxou conversa com um dos organizadores, um senhor idoso que parecia saber mais sobre a peça do que gostaria. Este espelho, ele tem alguma história curiosa? Perguntou Alice. O velho hesitou antes de responder, baixando a voz. História? Sim, e uma bem trágica. Dizem que esse espelho pertenceu a Helena Lancaster, a última herdeira da família. Ela viveu na mansão até desaparecer misteriosamente. Há quem diga que foi trancada no sótão pelo próprio marido e nunca mais foi vista. Depois disso, qualquer um que se aproximava do espelho relatava ouvir sussurros ou ver coisas estranhas. Algumas pessoas acreditam que Helena ainda está lá dentro, presa no reflexo. Henrique riu, desconfortável. Então compramos um espelho assombrado? Perfeito. Alice, no entanto, ficou pensativa. Gostava de lendas e histórias antigas, e essa em particular fez um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo assim, ignorou a sensação e agradeceu ao Senhor pela informação. Com o espelho cuidadosamente colocado na caminhonete, o casal partiu de volta para casa. A presença no reflexo. A casa para onde se mudaram era uma construção antiga, cercada por árvores altas que criavam uma atmosfera ao mesmo tempo acolhedora e isolada. Assim que chegaram, Alice já sabia onde queria colocar o espelho. No final do corredor principal, onde a luz das velas criaria um efeito encantador à noite. Após fixá-lo na parede, ela deu alguns passos para trás para admirar o resultado. Ficou incrível, não acha? Perguntou a Henrique. Ele assentiu, ainda cético. Ficou? Sim. Só espero não acordar no meio da noite e ver alguém me encarando do outro lado. Alice riu, mas, enquanto olhava para o espelho, uma sensação estranha a envolveu. Por um segundo, teve a impressão de que seu reflexo demorou um pouco mais para se mover do que deveria. Deve ser o cansaço, pensou. Naquela noite, ao se deitarem, Henrique dormiu rapidamente, mas Alice não conseguiu. Algo a incomodava. O silêncio da casa, o vento batendo levemente na janela e o espelho no corredor. Levantou-se para beber água e, ao passar pelo espelho, sentiu um calafrio percorrer sua pele. Teve a nítida impressão de que havia outra presença ali, observando-a do outro lado do vidro. Seu coração acelerou. Respirando fundo, se forçou a olhar diretamente para o espelho. O corredor atrás dela estava vazio, exatamente como deveria estar. Mas então, um vulto escuro se moveu dentro do vidro. Alice gritou. Henrique acordou assustado e correu até ela. Alice, o que houve?
Ela apontou para o espelho, trêmula. Eu vi alguma coisa. Tinha alguém ali dentro. Henrique passou a mão no rosto, sonolento. Você só se assustou com seu próprio reflexo. Isso acontece quando estamos cansados. Vamos dormir. Alice quis discutir, mas sabia que não adiantaria. Suspirou, lançando um último olhar para o espelho antes de voltar para o quarto. Mas, antes de se virar, viu algo que fez seu estômago revirar. A moldura dourada do espelho estava diferente, como se pequenas rachaduras estivessem começando a se formar. E dentro do vidro, por uma fração de segundo, os olhos de Helena Lancaster a observavam. Capítulo 1. O reflexo do passado. A casa parecia diferente do espelho fora instalado. Não era algo visível, mas uma sensação no ar, um peso invisível, como se algo ou alguém estivesse sempre observando. Na manhã seguinte ao incidente da noite anterior, Alice e Henrique tentaram ignorar o desconforto. Ele saiu cedo para trabalhar, enquanto Alice ficou sozinha em casa, organizando caixas e decorando os últimos cômodos. Mas, conforme o dia passando, pequenas coisas começaram a parecer erradas. Objetos que Alice tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. A temperatura da casa, sempre aconchegante, oscilava sem motivo aparente. Às vezes, um vento gelado parecia cortar o corredor, sempre vindo na direção do espelho. O mais inquietante eram os sussurrantes. No começo, Alice pensou que seria o vento ou sua imaginação. Mas, ao passar pelo espelho durante a tarde, escolheu com mais clareza sugestões abafadas, como se alguém murmurasse do outro lado do vidro. Ela é muito, muito hesitante. Tem alguém aí? Nada. Apenas seu próprio reflexo a encarar. Sentindo-se tola, Alice riu em privacidade e se tirou. Mas assim que virou as costas, pegou outra coisa. Um leve estalo, como o vidro se rachando. Seu coração acelerou. O espelho havia mudado. A rachadura na moldura dourada, que na noite anterior era pequena, agora se espalhava mais pelo canto do vidro. Alice franziu a testa. Aquilo não estava assim antes. Estava ansiosa. Estendeu a mão e tocou a rachadura com a ponta dos dedos. Foi o bastante para a realidade ao seu redor mudar. O espelho reagiu ao toque. O reflexo tremeu, como se as imagens dentro dele se distorcessem. A casa desapareceu, e outra cena se formou sem vidro. Alice arregalou os olhos. Agora, diante dela, havia um quarto de outra época. As paredes eram de madeira escura, iluminadas por um candelabro tremeluzente. Cortinas de veludo vermelho cobriram a janela, e uma penteadeira vitoriana estava no canto, com um frasco de perfume antigos, uma escova de prata. O espelho do reflexo não mostrava mais Alice, mostrava alguém ali dentro. Uma mulher, vestida em um vestido elegante do século XIX, os cabelos presos em um coque impecável, pele pálida e olhar perdido. Ela estava sentada diante da penteadeira, segurando um pingente. Alice sentiu um arrepio. Aquela era Helena Lancaster. A mulher parecia triste. Alice prendeu a respiração. Então, Helena atraiu o olhar, como se sentiu a presença de Alice, e seus olhos se encontraram através do espelho. E foi nesse instante que algo se moveu nas sombras atrás dela. Alguém estava espreitando sem reflexo. Antes que Alice pudesse reagir, uma mão pálida emergiu das trevas atrás de Helena e agarrou seu ombro. A mulher abriu a boca para gritar, mas a cena no espelho se desfez instantaneamente, retornando à exibição apenas Alice e o corredor de sua casa. Alice cambaleou para trás, o coração batendo descontrolado. Aquilo foi real? Respirando fundo, tentei se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas, enquanto se recuperava, veja algo que fez seu sangue gelar. No vidro do espelho, ao lado do seu reflexo, uma marca de mão pálida ficou impressa, do lado de dentro. E os sussurros voltaram. Capítulo 2. O espelho entre dois mundos. Alice não conseguiu dormir naquela noite. Depois do que viu no espelho, cada pequeno ruído na casa parecia amplificado. O vento assobiando do lado de fora soava como sussurros incompreensíveis, e o reflexo do espelho parecia mais escuro do que o normal, como se absorvesse a pouca luz do quarto. Henrique notou sua inquietação. Você está estranha, disse ele, enquanto se deitava ao lado dela. O que houve? Alice hesitou. Contar para ele sobre o que viu no espelho parecia loucura.
Mas ela também não queria ficar sozinha com aquilo. O espelho. Eu vi algo nele hoje, disse, escolhendo bem as palavras. Era como um outro lugar, um quarto antigo e uma mulher. Henrique franziu o senho. Você acha que o espelho está assombrado? Ela riu, sem humor. Eu não sei o que pensar. Só sei que vi algo. E não foi imaginação. Henrique suspirou e a abraçou. Foi um dia longo. Você está cansada. Amanhã, de manhã, o espelho vai estar lá, do mesmo jeito. Apenas um pedaço de vidro. Alice quis acreditar. Mas, enquanto tentava dormir, ouviu novamente os sussurros. E então, o reflexo se moveu sozinho. À fronteira do tempo. Na segunda noite, o espelho se tornou mais forte. Dessa vez, não foi apenas Alice que percebeu. Henrique, que sempre fora cético, acordou no meio da madrugada ao sentir um vento gelado percorrer o quarto. Olhou ao redor, tentando entender de onde vinha aquela corrente de ar, até que notou algo estranho. O espelho parecia diferente. Ele olhou melhor e percebeu o próprio reflexo, mas não estava usando o pijama de sempre. No vidro, Henrique via a si mesmo vestindo um terno antiquado, com um colete de botões dourados e uma gravata de renda. Seu sangue gelou. Alice, ele sussurrou, cutucando-a. Ela resmungou, sonolenta. O quê? Olhe para o espelho. Lentamente, Alice abriu os olhos e virou a cabeça. Assim que viu o reflexo, despertou num sobressalto. Lá estavam eles, mas em roupas de séculos passados. E o mais assustador, eles se moviam sozinhos. No reflexo, Henrique e Alice não estavam na cama. Eles estavam dançando em uma sala de baile iluminada por candelabros, cercados por convidados vestindo roupas vitorianas. Alice sentiu um nó na garganta. Isso não pode ser real. Mas então, os reflexos pararam de dançar e viraram-se para os verdadeiros Alice e Henrique. Por um instante, ninguém se moveu. Então, o reflexo de Alice abriu um sorriso. Um sorriso que não era dela. Henrique, Alice sussurrou. E, de repente, a imagem no espelho escureceu. Como se o vidro tivesse se tornado um abismo negro. Um tremor percorreu o quarto. O espelho emitiu um estalo seco, como se estivesse partindo, e um vento forte encheu o cômodo. As velas na mesa se apagaram. E então, Henrique desapareceu. Alice gritou. Mas ele já não estava mais ali. O único sinal de sua presença era seu reflexo dentro do espelho do outro lado. Henrique estava dentro da cena vitoriana, vestindo as mesmas roupas do reflexo anterior, cercado por figuras estranhas que o olhavam fixamente. Ele piscou, confuso. Alice? Ela se aproximou do espelho, batendo no vidro. O que está acontecendo? Henrique tentou tocar o reflexo do outro lado, mas seu rosto se contorceu em pânico. Alice, me tire daqui. Antes que ela pudesse responder, uma mão pálida surgiu do nada e agarrou o ombro de Henrique. Ele gritou, mas foi puxado para dentro da escuridão. O espelho tremeu violentamente. Alice tentou segurar o vidro, tentando puxá-lo de volta, mas algo repeliu, jogando-a para trás. Então, tudo se acalmou. O quarto voltou ao silêncio. O espelho apenas refletia o ambiente comum. Henrique não estava mais lá. Alice ficou paralisada. Ele havia sido levado para o passado. E agora, era sua vez de entrar no espelho, para trazê-lo de volta. Capítulo 3. O segredo de Eleanor. Henrique caiu no chão de madeira com um impacto seco. O ar fugiu de seus pulmões, e ele piscou repetidamente, tentando entender onde estava. O salão ao seu redor era iluminado por candelabros suspensos no teto, emitindo uma luz trêmula que projetava sombras assustadoras nas paredes. O lugar cheirava a mofo, cera derretida e algo ferroso, um odor que ele não queria identificar. Ele tentou se levantar, mas sentiu um peso estranho sobre si. Olhando para baixo, vemos que sua roupa havia mudado. Vestia um terno vitoriano, os tecidos pesados e desconfortáveis, como se fossem parte de uma estatueta teatral, mas não eram. Aquilo era real. Henrique olhou ao redor. O salão estava cheio de convidados silenciosos, todos usando roupas antiquadas, suas expressões residenciais. Eles devem esperar algo. Foi então que percebi. Eles estavam olhando para ele. Um arrepio subiu pela sua espinha. O que está acontecendo?
Um murmúrio começou entre os convidados, crescendo em volume. Ele se virou e viu o espelho. Mas, do outro lado, o que viu fez seu coração gelar. Alice estava lá. Nenhum presente. Sem quarto. Batendo no vidro e gritando seu nome. Henrique enviou até o espelho, enviando as mãos contra ele. Alice, ela fez o mesmo do outro lado. Henrique, você está me ouvindo? A rachadura no vidro parecia maior agora. Um som de estelo percorreu o ar e um vento gélido soprou pela sala. Os convidados queriam se afastar. Algo vivia naquele espelho e tentava sair. A história de Eleanor. Henrique deu um passo para trás. Eu preciso sair daqui. Mas, antes que pudesse reagir, uma mão gelada pousou em seu ombro. Ele se voltou instintivamente. Uma mulher de pele pálida, cabelos negros presos em um penteado rígido e um vestido antigo de cor azul escura, estava parada ali. Seus olhos eram sombras profundas e sua expressão vazia. Você está preso, disse ela, com uma voz rouca. Henrique tentou se afastar, mas ela segurou seu pulso com força surpreendente. Quem é você? Meu nome é Eleanor Blackwood. Henrique sentiu o estômago revirar. Alice havia contado sobre uma mulher que aparecia no espelho. Você é a dona do espelho? Eleanor assentiu lentamente. Ele me prendeu. Como prendi você? Henrique engoliu em segundo. Como saio daqui? Os olhos dela brilharam levemente na penumbra. Você não sai. A menos que alguém troque de lugar com você. Henrique sentiu um calafrio. Alice, Eleanor estreitou os olhos. Você precisa impedir que ela olhe para o espelho. Cada vez que o rosto cresce, a rachadura cresce. Ele quer abrir um portal. E se isso acontecer? Henrique não precisou que ela terminasse a frase. Ele sabia. Algo estava tentando atravessar. E não era humano. Alice e o espelho. No presente, Alice não consegue parar de olhar. A rachadura no espelho estava maior agora. Pulsava como se tivesse tido vida própria. E a cada segundo, sentindo uma presença do outro lado. Ela sabia que Henrique ainda estava lá, mas não sabia como trazê-lo de volta. Foi então que as luzes da casa piscaram violentamente. E, por um segundo, Alice viu algo se movendo dentro do espelho. Não era Henrique. Não era Eleanor. Era outra coisa. Algo que não deveria existir. Ela engoliu em segundo. O vidro tremeu violentamente. Então, a rachadura se expandiu até cobrir toda a superfície do espelho. Alice deu um passo para trás. E então, o vidro começou a se partir. Algo estava saindo. Algo queria entrar no mundo real. Capítulo 4. O preço da liberdade. O portal de troca. Henrique respirava com dificuldade. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo salão. O espelho à sua frente pulsava como um coração sombrio, vivo, e a rachadura agora mais parecia uma ferida aberta no tecido da realidade. Do outro lado, Alice gritava, mas sua voz assoava distante, como se ele estivesse afundando na água. Ele tentou chamá-la de volta, mas sua própria voz não saía. Ele se virou para Eleanor. Você disse que há um jeito de sair daqui. Como faço isso? Ela baixou os olhos. O espelho é um portal de troca. Alguém deve tomar seu lugar. O chão pareceu sumir sob os pés de Henrique. Então, se eu quiser sair, alguém deve ficar. Eleanor suspirou. É assim que sempre foi. Henrique sentiu um nó no estômago. Isso significa que se eu sair, Alice pode ser puxada para cá? Eleanor assentiu. Se o espelho escolher. A angústia no peito de Henrique se transformou em desespero. Ele olhou novamente para Alice. Ela não podia ser puxada para cá. Ele precisava encontrar outra saída. Mas Eleanor parecia saber que ele estava se iludindo. Você não entende, Henrique. Esse feitiço nunca foi feito para ser desfeito. Ele cerrou os punhos. Então eu criarei um novo jeito. Eleanor o encarou com um olhar frio. Então esteja preparado para pagar o preço. Os lapsos temporais de Alice. Alice piscou repetidamente, tentando manter a atenção no espelho. O vidro continuava tremendo, e a rachadura agora parecia se movimentar, como se algo estivesse forçando passagem. Foi então que tudo mudou. Por um instante, ela não estava mais ali. O mundo ao seu redor se dissolveu em sombras, e,
Quando piscou novamente, viu-se em outro lugar, um corredor longo, estreito, iluminado apenas por velas. Os móveis eram antigos. O ar cheirava a poeira e velas queimadas. Ela ouviu um sussurro. Alice. Ela se virou rapidamente. E então o chão desapareceu. Ela caiu. E, quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao seu quarto. O que foi isso? Alice estava sendo puxada para o outro lado. E, da próxima vez, talvez não voltasse. O sacrifício de Eleanor. Henrique caminhava de um lado para o outro, tentando processar tudo. Alguém precisava ficar. Mas e se Eleanor tomasse seu lugar? Ele se virou para ela. Você disse que o espelho sempre exigiu uma troca. Mas se fosse você? Eleanor riu, amarga. Você acha que nunca tentei? Seus olhos escuros refletiam a dor de séculos de aprisionamento. O espelho me quer aqui. Eu sou parte dele agora. Henrique engoliu em seco. Mas se eu encontrasse um jeito de te libertar? Eleanor hesitou. Eu já não sou mais do seu mundo. Henrique, se eu sair, eu não serei mais eu. Ele sentiu o desespero subir novamente. Mas então Eleanor se aproximou do espelho. E pela primeira vez, a rachadura diminuiu. Ela percebeu isso também. Talvez, sussurrou. Talvez se eu tentar novamente. Henrique segurou o braço dela. Você acha que funcionaria? Ela respirou fundo. Só há um jeito de descobrir. E então, ela tocou o espelho. A rachadura brilhou como fogo dourado. Henrique sentiu o ar vibrar ao seu redor. Algo estava mudando. Mas seria o suficiente? Ou seria tarde demais? Capítulo 5. O reflexo da eternidade. O encontro com a entidade. O vidro do espelho vibrava, pulsando como um coração à beira da explosão. Fissuras se espalhavam pelo reflexo, como se a própria realidade estivesse se despedaçando. Henrique sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha quando uma sombra emergiu das profundezas do espelho. A entidade finalmente mostrava sua verdadeira forma. Era uma figura distorcida, um fragmento do tempo esquecido, um ser que oscilava entre silhuetas humanas e formas indefiníveis. Sua voz era um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Vocês querem quebrar o ciclo, mas o ciclo é eterno. Alice, do outro lado, segurava o espelho com força. Ela sabia que se Henrique e Eleanor não saíssem logo, ficariam presos para sempre. Henrique, ela gritou, sua voz tremendo. Temos que destruir isso. Agora. Mas a entidade não permitiria. A luta contra o reflexo. As velas no quarto se apagaram. O espelho começou a engolir a luz. Eleanor estendeu as mãos e começou a murmurar algo. Palavras antigas, um encantamento esquecido. A entidade rugiu. O espelho se contorceu. E então, sem aviso, Henrique foi puxado para dentro. Ele caiu no vazio, cercado por reflexos de si mesmo. Você não pode escapar. Você sempre esteve aqui. Ele viu dezenas de versões suas, repetindo os mesmos movimentos, presas em ciclos infinitos. Mas então, ele percebeu algo. A rachadura no espelho. Era a única coisa que não se repetia. E isso significava que ainda havia um jeito de quebrar o ciclo. O último sacrifício. Eleanor segurou o espelho com as duas mãos e olhou para Alice. Se ele quebrar o espelho por dentro, eu posso segurá-lo tempo suficiente para que ele escape. Alice sentiu o coração apertar. Mas, e você? Eleanor apenas sorriu. Alguém sempre precisa ficar. Antes que Alice pudesse protestar, Eleanor se jogou contra o espelho, forçando a rachadura a se expandir. Lá dentro, Henrique viu a fissura crescer. Era sua única chance. Ele juntou toda a força que tinha e socou o vidro com tudo. O espelho quebrado. Um grito agonizante ecoou pelo quarto quando o espelho explodiu em milhares de pedaços dourados. Alice foi jogada para trás com a força da explosão. Quando abriu os olhos, Henrique estava ali. Ele conseguiu. Mas Eleanor não estava. Tudo que restou foi um único pedaço do espelho, ainda brilhando levemente. E, por um instante, Alice teve certeza de que viu Eleanor sorrindo no reflexo, antes da luz desaparecer. Epílogo, o último reflexo. Dias depois, Alice e Henrique tentaram seguir em frente. Mas o que aconteceu naquela noite nunca os deixou completamente. Às vezes,
Ali se via um brilho dourado no canto dos olhos. Às vezes, Henrique sentia como se alguém ainda estivesse lá. E, uma noite, ao passar pelo quarto onde o espelho costumava estar, um reflexo apareceu na parede. Uma rachadura, brilhando, dourada. E, do outro lado, alguém observava. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.